Princípio do prazer e princípio da realidade segundo Freud. No que se refere ao princípio do prazer e princípio da realidade, existem exemplos comuns no nosso dia a dia. Um deles é o de acordar numa manhã chuvosa para praticar um determinado exercício físico e que você sabe que tem um compromisso de fazer para manter a forma física. Daí você pensa, mas e se eu voltar a dormir? Não seria mais prazeroso? Mas, peraí. Se eu voltar a dormir, não conseguirei manter o shape e alcançar o tão desejado corpo. É nesse exato momento que existe o conflito entre prazer e realidade. Prazer, realidade. Obviamente que você ter um shape invejável e que chame a atenção é mais sensacional do que você dormir 30 minutos ou 1 hora a mais naquele dia. Com isso, podemos refletir que o princípio da realidade tem uma satisfação mais relevante na nossa vida do que aquele instante de prazer. Todavia, ocorre uma briga interna onde você começa a abrir mão de algumas coisas no presente para obter um retorno maior futuramente. Geralmente, as pessoas que fracassam se colocam no princípio do prazer, voltam a dormir, deixando sonhos para depois. Um exemplo disso seria uma pessoa obesa que está em constante luta para emagrecer, porém espera o resultado de forma rápida. Ao ver que seus esforços não condizem com o percentual de peso perdido, saem da dieta e param de praticar tal exercício físico. Nesse caso, a preguiça foi uma forma de sabotar o sonho, bem como o êxito do emagrecimento. A preguiça seria uma ação sabotadora de você, consigo mesmo, dos seus sonhos maiores em troca de um prazer momentâneo que no final das contas acaba sendo irrelevante. No que se refere à repressão interna e repressão de liberdade segundo Freud, a repressão interna é um mecanismo de defesa que envolve a retirada de pensamentos incômodos da mente consciente. O nível de esquecimento na repressão pode variar de uma supressão temporária de pensamentos desconfortáveis a um elevado nível de amnésia, onde os eventos que causaram ansiedade são enterrados profundamente. Embora reprimidos, não desaparecem, pois podem ter um efeito acumulativo e reaparecer com ansiedade não atribuível ou comportamento disfuncional. Um fato extremamente curioso é que um elevado nível de repressão pode resultar em um elevado grau de ansiedade ou disfunção. Embora essa possa ser causada por repressão de um incidente particularmente traumático, como por exemplo, um acidente de carro, abuso sexual ou até mesmo um assalto. Pois as memórias reprimidas podem aparecer de forma inconsciente e em formas alteradas, tais como sonhos ou lapsos freudianos, onde supostamente revelam os pensamentos secretos e sentimentos reais que as pessoas têm. Voltando aos exemplos anteriores, podemos citar uma criança que foi abusada pelo pai. Anos depois, essa criança não terá lembranças reais dos acontecimentos, porém terá problemas para formar relacionamentos. Outro exemplo seria um homem que tem aracnofobia, ou seja, medo de aranhas, porém não se lembra da primeira vez que teve medo delas. A repressão, às vezes chamada de esquecimento motivado, é um mecanismo de defesa do ego primário, sendo inconsciente, mas quando deliberadamente se tenta afastar os pensamentos é chamada de supressão. A repressão não é de todo ruim caso todas as memórias incômodas fossem facilmente trazidas à mente, ao menos que a pessoa tenha que viver com a dor de revivê-las. Para Freud, o objetivo do tratamento era trazer memórias reprimidas de volta para o nível consciente. A psicologia individual e a psicologia social segundo Freud. A psicologia individual de Freud é, em sua própria essência, uma psicologia social. Ele nos diz que a repressão é um fenômeno histórico e a subjugação, dos instintos, ela não é algo imposto pela natureza, e sim pelo homem. Exemplo disso a gente pode ver no tempo da escravatura, que é o que a gente mais conhece, assim, em contexto histórico, é o que a gente mais conhece, e nesse tempo, os senhores, os senhorios, eles escravizavam, e dominavam determinados homens e mulheres. E em dado momento, quando houve a primeira rebelião contra essa dominação, se constatou aí que o indivíduo que era escravizado muitas das vezes internalizava, as ordens dos seus senhores, e introjetava os seus senhores e suas ordens no seu aparelho mental, na sua mente. Outro exemplo é quando a gente vê os capatazes,
quando em determinado momento um escravo, uma escrava resolvia fugir e quando se davam conta de que esse escravo fugia, o capataz ele ia atrás. E o capataz era um homem muitas das vezes também escravo, foi escravo em um determinado momento, mas ele teve uma desenvoltura perante seus senhores, onde ele assumiu, né, esse papel de também causar dor, de também escravizar, de também, né, se rebeliar, de também dominar. Então essa luta, né, contra a liberdade, né, reproduz no homem, na psique desse homem, uma autorrepressão do indivíduo reprimido, né? E isso só apoia, né, os seus senhores e essas instituições, né, que escravizava e dominava. E é essa dinâmica que Freud desvenda como a dinâmica da civilização. Então, segundo ele, a modificação repressiva dos instintos sobre o princípio da realidade é imposta e mantida pela eterna luta da existência e que persiste até hoje, né? Precisamos viver, precisamos que temos outras necessidades além daquilo que nos agrada, né? A nossa gratificação, né? O homem ele passa a compreender que ele não pode viver, né, de impulsos instintivos, que ele não pode viver só no princípio do prazer. Ele tem outros instintos e outras necessidades. E a necessidade dessa mudança é nada mais, nada menos do que econômica, né? Essa modificação, né, do prazer para aquilo que eu necessito além é imposto, né, pelo fator econômico. Precisamos de um meio para nos sustentar, para sustentar os membros da família, os membros do clã. Então, a própria sociedade trata, né, de desviar essas energias das atividades sexuais, né, do prazer, para o trabalho. Eu preciso trabalhar, pois eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso alimentar a minha casa, eu preciso de roupa para vestir, eu preciso, sei lá, de um carro para me mover, de uma bicicleta, eu preciso de outras coisas para além do meu prazer. Quem não gostaria de viver, né, no seu prazer? Mas temos outras necessidades. Então, Freud ele considera como uma luta eterna, a luta do princípio do prazer com o princípio da realidade. Então, a noção de uma civilização não repressiva, né, é impossível e é uma das fundamentações da teoria de Freud. Então, segundo Freud, a modificação repreensiva do instinto sob o princípio da realidade é imposta e mantida pela eterna luta primordial pela existência que persiste até hoje. As carências ou necessidades vitais ensinam ao homem que não pode gratificar livremente seus impulsos instintivos, que não pode viver sobre o princípio do prazer. O motivo da sociedade ao impor a modificação decisiva das estruturas instintivas e, pois, econômica, como tem meios suficientes para sustentar a vida dos seus membros sem trabalho por parte deles. A sociedade trata de restringir o número de seus membros e desviar suas energias das atividades sexuais para o trabalho. Bom, agora um exemplo de instinto e pulsão. Um exemplo é a amamentação, que é dada por Freud. Ele diz que quando a criança pequena ela tem um instinto de buscar o alimento e vai mamar. Isso é um instinto. E nessa primeira experiência, a criança tem uma sensação de prazer sensorial, que é o contato com o leite na boca da criança, que dá seu prazer.
E a partir disso que vem a pulsão do prazer, que faz a criança buscar a experiência mesmo sem a função original, que é se alimentar.